Seja muito bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou a professora Luana Paixão e neste momento você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 13 da nossa revista Práticas Bíblicas, edição 1, produzida pela nossa Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. O tema da nossa aula de hoje é uma opção pela obediência, baseado no livro de Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Venha comigo então. Segue como sugestão da nossa revista a devocional de leituras diária. Ela contém uma proposta de alguns versículos e de leituras diárias de segunda a domingo. Você ainda que não teve a oportunidade de fazê-la, faça antes das lições. Introdução. O nosso estudo de hoje está baseado no livro de Atos, capítulo 11, versículos de 1 a 11, que diz o seguinte: Em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, ele se apresentou a esses homens e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes disse: Não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas, em Jerusalém e em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram olhando atentamente para o céu enquanto ele subia, quando de repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco. Galileus, Eles disseram: por que estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Um dos estudos mais importantes para a compreensão da igreja hoje é o livro de Atos, pois ele relata a história dos atos dos primeiros que obedeceram a Cristo. Sem este livro, ninguém conseguiria acompanhar bem o desenvolvimento do corpo de Cristo. Desde seu início até pouco antes da morte do apóstolo Paulo. Sem ele, nós teríamos poucas informações sobre o crescimento da igreja, sobre o seu progresso na fé e seus problemas iniciais. Nele, nós temos pregação sobre a comunhão entre os irmãos na igreja primitiva, sobre o louvor, sobre a prática cristã, sobre a estrutura da igreja e, sobretudo, como queremos destacar hoje, a obediência como foco central da lição. O livro de Atos consiste basicamente nos atos dos discípulos para lançar a grande missão evangelística da igreja, espalhando a mensagem de salvação por todas as partes do Império Romano e chegando a nós hoje. No livro de Atos, nós vemos homens e mulheres igual a nós, igual a mim, igual a você, sujeito às mesmas fraquezas, mas partindo para a maior conquista da história da humanidade, que foi a proclamação daquilo que eles tinham visto e ouvido, a proclamação das boas novas, o Evangelho de Cristo.
Esta, então, é a história dos Atos dos Apóstolos e dos primeiros cristãos. Temos que nos remeter a ela para lembrar das nossas raízes. Se estudarmos Atos vendo o desenrolar desse drama, e se nós nos dedicarmos a repetir em nossos dias essa obra, nós sabemos que grande crescimento do cristianismo ocorrerá. De fato, Atos, ele é uma continuação do Evangelho de Lucas. Ambos foram escritos e endereçados para o excelentíssimo Teófilo, né? O nome Teófilo significa amigo de Deus. Pelo título se percebe que era uma pessoa importante na sociedade. O livro de Atos ele pode ser considerado, então, o segundo volume de uma história que não tem fim, porque ela dá continuidade em nós ainda hoje através da nossa obediência em viver e testemunhar a Cristo. O primeiro volume, como disse, é o Evangelho de Lucas, e seu ensino principal que queremos destacar nessa lição é que a vida de Jesus continua em sua igreja através dos anos. Isso fica bem evidente no 8º verso do capítulo 1, que transcreve o dito: "E sereis minhas testemunhas". Destaco ainda o relato de Paulo aos crentes de Coríntios e também a nós, que eles são como carta escrita pelo próprio Cristo, baseado na passagem de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte: "Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, e escrito não por tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos." Aplicação para a vida. A Igreja dos Atos dos Apóstolos, como a igreja de hoje, tem sua expansão firmada na obediência e na fé em Cristo Jesus. Foi esta base que levou à proclamação do Evangelho, mesmo em meio a lutas, perseguições e tribulações. Como você tem participado do crescimento de sua igreja? Você tem se apresentado quanto uma carta viva diante do Senhor, diante da sua comunidade, diante da sua família, diante dos seus amigos? Você tem testemunhado tudo quanto Deus tem feito na sua vida? Você tem proclamado o Evangelho de Cristo? Obediência como pré-requisito. Em vários momentos de nossas vidas, nos deparamos com situações e decisões do cotidiano que nos pedem uma decisão. Nos vemos muitas vezes diante de dois caminhos: obedecer ou não. Desde pequeno, nós somos orientados pelos nossos pais, familiares, escola, comunidade. Nós somos instruídos sobre o caminho que devemos seguir. Nós que nos dizemos cristãos, pequenos seguidores de Cristo, temos a Bíblia como nosso guia e nele observamos que as maiores promessas de Deus, elas sempre vêm precedidas de uma única condição, que é a obediência. E eu quero destacar uma passagem do Antigo Testamento, o qual o profeta Samuel é bem esclarecedora. Ele afirma que a Deus importa mais a obediência do que o sacrifício. É uma passagem que se encontra em 1 Samuel 15, de 22 a 23. Porém, Samuel disse a Saul: "Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedece à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade da idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ela também te rejeitou a ti, para que não sejas rei." Saul foi um exemplo de um rei que desobedeceu em vários momentos. Ainda inventou uma desculpa colocando Deus na história. Temos ainda o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, que desenvolve toda uma teologia da obediência ao apresentar Jesus Cristo como servo obediente e o único por meio de quem há possibilidade de justificação.
Observamos isso na passagem de Romanos, capítulo 5, versículo 19. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. A desobediência de um, que foi Adão, trouxe a condenação para todos. E ele contrasta com o ato de obediência de outro, que foi Jesus Cristo, portador da salvação e da vida. E para fecharmos a passagem de Atos, capítulo 1, versículos de 4 a 5, que condicionou o revestimento do Espírito Santo e o consequente poder para testemunhar a obediência durante o compartilhamento de uma refeição com seus discípulos. Certa ocasião, enquanto ele comia com eles, ele deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Os que foram obedientes e permaneceram foram testemunhas ocular de tudo que Deus promoveu. Muitos não obedeceram à determinação do Mestre ressurreto. Paulo, discorrendo sobre o assunto, diz que mais de 500 irmãos viram o Mestre após a ressurreição. Naturalmente, todos sabiam da recomendação de permanecer em Jerusalém para a manutenção da fraternidade e da unidade, mesmo depois da crucificação. No dia da escolha de Matias, sucessor de Judas, 120 irmãos participaram da assembleia. Cremos que o fato de muitos não estarem presentes na assembleia em que Pedro discursou não significou que não permaneceram na fé, mas sim que por circunstâncias desconhecidas, a Bíblia não fala, se privavam de um momento muito especial na vida da igreja. Um momento de decisão, um momento de assembleia, de encontro, de reunião. Aplicação para a vida. A igreja dos Atos dos Apóstolos, como a de hoje, tem sua expansão firmada na obediência e na fé a Cristo Jesus. Foi essa base que levou à proclamação do Evangelho, mesmo em meio às lutas, perseguições e tribulações. Pergunto a você: como tem participado do crescimento da sua igreja? Você tem ouvido a Deus? Tem considerado em suas decisões? Lembre-se de que sua decisão tem consequências e que melhor é obedecer. Tópico 2. Cumprimento da promessa de capacitação. Aos que permaneceram reunidos em Jerusalém, pensavam que a sua obediência resultaria na completa restauração do reino de Israel. Mas Jesus explicou a eles que o mais importante naquele momento era que se tornassem testemunhas do que haviam visto e ouvido em todas as partes da terra. Os que estavam reunidos fizeram uma pergunta a Jesus. A pergunta está baseada no capítulo 1, versículos 6 e 8 do livro de Atos, o qual já li. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhes a Jesus: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhe Jesus: Não vos pertence saber os tempos e as datas, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas receberei virtudes do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, essa passagem ela relata uma pergunta feita pelos seus discípulos. Os crentes, eles não sabem tudo. Era o caso do grupo em torno de Jesus Cristo. Eles ainda pensavam em um reino secular. Queriam a certeza de uma restauração para Israel, uma libertação do jugo romano. Não há nenhum mal em perguntar, e nesse aspecto é tão importante em nossos dias a participação ativa nos cultos, nas EBDs e nas escolas bíblicas, que é o espaço qual nós temos para conhecer mais ao Senhor. É o momento que nós temos para nos capacitar. Os irmãos colocaram sua dúvida diante do Mestre.
Mas a resposta não foi o que queriam ouvir. Jesus lhes falou sobre a sua igreja, um reino de testemunhas espalhadas por toda a terra. A pergunta deles era sobre o seu problema naquele momento, imediato. Mas Cristo, ele lhes falou a resposta que abrangeria até os confins da terra, a resposta mais ampla. A missão era ser suas testemunhas tanto em Jerusalém, que era seu contexto imediato, como na Judéia e Samaria, que eram seus patriotas e vizinhos de fé, e até os confins da terra, onde provavelmente ainda não passara na cabeça daquela geração testemunhar. Este era um privilégio concedido primeiramente àqueles que obedeciam e receberam a virtude do Espírito Santo. Posteriormente, nós vimos Paulo afirmando a respeito de si, que tinha a missão de testemunhar em todo o tempo a todos que pudessem ser alcançados por sua voz, evidenciando a extensão pela graça divina do privilégio e da obrigação de testemunhar. Que está no livro de Atos, capítulo 26, versículo 22, que diz: Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples quanto a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. Que Cristo havia de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria a luz para o seu próprio povo e para os gentios. Aplicação para a vida. A Igreja do Senhor coube o privilégio de testemunhar em obediência à ordem de Jesus, tanto no contexto imediato ou urbano, como no contexto nacional e mundial. Minha pergunta é: como você está exercendo este privilégio? Você tem sido um missionário urbano, um missionário nacional ou mundial? Você tem sido um missionário nos ambientes do qual frequenta? Considerações finais. Assim como partiu gloriosamente, causando espanto e admiração aos discípulos, gloriosamente nós sabemos que Cristo voltará. Este evento ele deve ser motivo de alegria para todos os que pertencem à igreja. Os crentes da igreja de Atos dos Apóstolos, os primeiros a obedecer a Cristo, independente da circunstância, eles receberam a bênção prometida porque se mantiveram como servos, não exigiram direitos e nem se utilizaram de fórmulas mágicas, chavões ou palavras de ordem para conseguir bênçãos. Essas são, infelizmente, algumas características que nós percebemos nos dias de hoje. Mas apesar das dúvidas que tinham sobre o reino de Deus, eles perseveraram, permaneceram firmes. Tornaram-se testemunhas fiéis, tanto no contexto local, como em toda a extensão de seu país e até nos confins da terra. A certeza da segunda vinda de Jesus foi para eles motivação de alegria no desenvolvimento dessa missão. Termino essa lição lembrando a vocês do que nos ensinou Jesus. E para encerrar essa lição de hoje, fica aí esse desenho ilustrativo. Os discípulos, ao verem Jesus ascendendo, se perguntaram: e agora, o que será de nós sem o Senhor? E Jesus dá uma orientação que cabe a mim, a você e a todos nós. Não tenha medo, eu voltarei. Até lá estarei todos os dias com vocês, até o fim. Por hoje é só. Até o próximo domingo com a nossa 14ª lição dessa jornada. Espero vocês lá. Tchau.